Papo de Luta. Pô, essa semana vamos contar como é que começou, né? O Poatan foi lá, apareceu de faixa marrom de jiu-jitsu. Aí o Shimaev deu-lhe aí, ó. Ele ganha na faixa marrom de jiu-jitsu, depois da luta e tal. Aí o Shimaev, obrigado, Léo. Aí o Shimaev deu-lhe uma esculhambada. Falou, porra, como é que pô, nem faixa branca, cara. Pô, tava por baixo, levando a pior, e deu uma esculhambada, né? E chamou, rapaz, o Poatan para lutar no Rio, né? Acabou que começou a chamar o Poatan para lutar no Rio. Vamos dançar aqui no Rio de Janeiro. Tá em cima da hora, o Poatan acabou de ganhar, não faria o menor sentido, eu não sei nem se seria aprovado por comissão atlética. A gente adoraria, Shimaev, obrigado pelo desafio, mas, cara, né, não agora, mas aí também os colegas do sexto round colocaram alguns posts do canal Encarada, né? O Coutinho e o Carlos Antunes ali colocaram até alguns posts falando dessa situação, né? Como, olha aí, ó, quero enfrentar o Poatan na casa dele. O evento no Brasil não está muito bom. Se eles me oferecerem essa luta, eu vou até o Brasil e será um grande show. Conheço muita gente no Brasil, meu técnico é de lá. Cresci como os caras de lá na dificuldade, então os entendo. Quero lutar um dia no Rio. Ele disse na ESPN, e o Coutinho reproduziu aqui no canal Encarada. Aí a gente tem também, né, ele tem 3 anos de MMA e já recebeu a faixa. Ele conseguiu essa faixa muito fácil. Não sei. A Adesanya é faixa branca e estava por cima do Poatan, que é faixa marrom. O Izzy levou a melhor contra ele no chão. Ele não tem poder. É um dos melhores strikers do mundo, mas no chão foi uma merda, né, disse a ESPN. E depois aí a gente tem o Cormier, né, cara, falando, e aí eu jogo essa pro Carlão cortar. O Cormier diz o seguinte: se você agendar Poatan e Shimaev agora, com o Khamzat dizendo esse é meu cinturão, deixe-me lutar, Khamzat chegaria como grande favorito para vencer o Poatan. O estilo não combina ainda. A Adesanya era o campeão ideal para o Poatan. Aí eu já, né, diante desses cortes do colega Coutinho do Encarado, eu jogo para você, Carlão. Concorda com o Cormier? De certa forma, sim. Pelo estilo do Shimaev, a forma impositiva que ele se aproxima dos seus adversários, que ele encurta a distância, e pela lição que ele tomou do Durinho, eu creio que ele está mais atento, ele está muito mais preparado do que antes, né? Então, acho que o Durinho foi para ele uma lição, um choque de realidade que, para um cara que é tão agressivo, para um cara que tem tanto talento, para um cara que está crescendo, subindo a ladeira, foi, de certa forma, importante tomar esse choque de realidade do Durinho, né? Creio eu que ele foi para casa, foi para a academia melhorar alguns aspectos da aproximação, alguns aspectos da movimentação, do seu boxe, enfim, né? Na outra luta ele foi muito rápido para o solo, né? Nem deu tempo de pensar, mas era um outro lutador, então a gente não pode ter uma análise tão esmiuçada, né? Agora, contra o Poatan, é óbvio que ele não vai querer trocar contra o maior striker da atualidade, o mais letal da atualidade. Ele vai fazer um jogo, um game, para derrubar. Isso dá para o Poatan o entendimento do que fazer, do que vem de lá, né? É uma luta interessante, sim, mas o Shimaev, pelo estilo dele, pela forma impositiva, pela velocidade, pela aproximação que ele tem muito boa, e por, com certeza, ter aprendido a lição Gilbert Durinho nos golpes que lhe foram desferidos e recebidos, creio eu que ele possa ser um osso duro de roer, uma pedra no sapato, a água no açaí do Poatan. Creio sim, ele é grande, ele não é um cara pequeno, ele é um cara grande, é um cara forte, é um cara que é dessa divisão e corta peso com dificuldade para outra divisão, sabemos disso, isso é público e notório. Então, é uma luta que pode acontecer, não sei se agora, creio que não. Eu acho que o Poatan tem que curtir o cinturão, tem que escolher ali quem é que ele vai lutar. Ele é o atual campeão. Sabemos que as coisas vêm nem sempre assim, né? O poder de escolha de um campeão novato nem é tão. Né? O que vale é o que o game quer, o que o jogo pede e o que faz dinheiro, o que a máquina gira, né? Que a máquina registradora tem que fazer blim blim, a gente sabe disso, né? Como é que a banda toca.
mas seria uma luta realmente onde o Chimaev entraria com um certo favoritismo. Se você analisar o casamento de estilos e as brechas que o Poatan mostrou contra o Adesanya, sim. E lembrando que agora a questão é, para você encarar um cara como o Poatan, um cara tão bem posicionado em pé, com tanta envergadura e poder real de nocaute, você tem que ser um cara muito corajoso, né? Um cara que não tenha medo do enfrentamento, não tenha medo de encurtar a distância. E o Chimaev parece-me ter essas características. Por isso eu acho o Chimaev um oponente mais duro que você pode colocar agora na mesa para cima do Poatan. É legal você falando isso, né? Eu lembro uma vez um papo que eu tive com o Arona aqui no UFC Rio 1. Logo depois do UFC Rio 1, eu encontrei com ele no campeonato de surf, entrevistei ele assim, ele tinha acabado de sair da bateria e a gente falando sobre o John Jones, né? Aí ele falou, cara, esse John Jones realmente é um cara diferenciado. A hora de lutar com ele é agora. Quanto mais tempo deixar, mais duro ele vai ficar, né? E de fato, o John Jones só evoluiu. A gente viu o Poatan, né? Você acha que vale esse raciocínio também, Carlão? Sim, para sim. o Chimaev, aí no caso eu falo para o Chimaev, né? Quer dizer, o Poatan treinando com o Glover, ele vai não é só treinando com o Glover. Eu acho que ele tem que buscar outros treinos também, não menosprezando o Glover, tá? Sim. O Glover é um craque, muito experiente, mas eu acho... de wrestler, né, Carlão? Wrestler. Tem que trazer de caras de jiu-jitsu, de games de movimentação, do scramble, cara de wrestling, cara de sambo, tem que trazer novos caras para o jogo, tá? Tem que investir no treinamento, tem que botar o din-din no treinamento para trazer mais sparres com outro jogo, com outra dinâmica, com outro olhar sobre o teu jogo. Né? Porque você treinando sempre com os mesmos caras, você acaba entendendo o que o outro cara tem para você e as perguntas não são tão difíceis. Isso é uma coisa real, tá? Isso aí não é uma coisa real. Quem vive o game sabe o que eu estou falando. Então, o que acontece? Cara, se o Poatan é aquele cara, o único problema do Poatan, na minha opinião, é o tempo. Ele não é um menino que tem muito tempo para aprender coisas. Ele tem 35 anos. A gente tem que colocar mais a idade conta, a velocidade, os golpes que vão recebendo nos sparrings, as dificuldades da luta. Sim, lógico que conta, gente. Não vamos criar um ufanismo. O Poatan é um campeão real, é um campeão forte, é um campeão que impõe medo. Isso é uma realidade, é um killer. O olhar assassino dele, a frieza dele, a postura dele impressiona, é impactante. O Poatan é de verdade, é um nocauteador, o maior nocauteador da atualidade. Porque quando entra aquela canhota dele, meu irmão, não tem jeito, você vai dormir. Isso é real e ficou provado contra o Adesanya, que foi melhor na luta em si, mas não conseguiu fechar o caixão ali. Tomou o nocaute logo no início do último round, né? Porque o Poatan tinha o senso de urgência e esse senso de urgência o levou ao nocaute, porque ele é um nocauteador. Cara, o Chimaev tem um jogo para vencer o Poatan, por enquanto. Se o Poatan começar a melhorar o jogo dele, começar a buscar mais treinos, mais evolução, mais horas de cage, ele vai ganhar cada vez mais confiança, mais musculatura técnica e tática e será um cara difícil de ser batido.